O ditador Nicolás Maduro toma posse na Venezuela para mais um mandato de 6 anos e Lula, apesar de todo o circo que ele fez ali naquela cerimônia em relação ao 8 de janeiro, permanece absolutamente calado em relação a essa ditadura sanguinária, em relação ao chavismo, né? Lula sempre foi um grande aliado de Hugo Chávez, inclusive o Brasil durante governos petistas, todo mundo sabe, financiou, né, várias obras na Venezuela, né, com dinheiro do pagador de impostos do Brasil, mas dessa vez Lula não tem a mesma força política e fez um rol, né, de alianças tão amplo que está sendo cobrado pelos seus próprios aliados em relação à omissão sobre o autoritarismo de Nicolás Maduro. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos não reconhecem, né, Nicolás como presidente da Venezuela e, mais do que isso, estabelecem uma recompensa de 152 milhões de reais para quem conseguir prender Nicolás Maduro. Tá aí, você que jogou na Mega da Virada na expectativa de se tornar um milionário, você pode se empenhar numa missão de entregar o Maduro para os Estados Unidos para ver se você consegue essa premiação. 30 milhões de beris, rapaz! Mas uma coisa que eu quero tratar aqui nesse vídeo é uma coisa atemporal. Vocês sabiam que, apesar de hoje, né, a gente colocar sempre, né, do perigo, né, do Brasil não se tornar uma Venezuela por causa do desastre econômico, por causa do autoritarismo, né, porque milhões e milhões de venezuelanos têm vindo pro Brasil. Se a gente reclama do Brasil, vê todos os problemas que existem no Brasil, todos os problemas que nós estamos tendo em relação a direitos e garantias fundamentais, liberdade de expressão, os problemas que nós temos em relação à tributação, à taxação. Imagina o desespero da pessoa para precisar fugir com a roupa do corpo e seus filhos pro Brasil, né? A situação realmente tem que estar muito difícil na Venezuela para isso acontecer. Mas nem sempre isso foi verdade, nem sempre a Venezuela foi uma referência negativa para o mundo e para a América Latina. Pelo contrário, durante 30 anos, pelo menos, a Venezuela foi o país mais rico da América Latina e, inclusive, um país que rechaçava ditaduras como a ditadura cubana, né, e que desempenhou um papel na Guerra Fria anticomunista e que teve essa virada ali no chavismo que fez disparar a pobreza e fez a Venezuela se transformar no caos que é hoje. Nós vamos falar um pouco sobre esse histórico aqui no vídeo de hoje, depois que vocês se inscreverem no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like. Lembrando que nós estamos agora com o Clube do Livro, para você que quer ser um fundador e receber já, olha, os primeiros livros já estão ficando prontos, são maravilhosos, excelentes, né? Tantos clássicos, a gente tá pegando assim, obras clássicas com prefácios, comentários, pós-fácios de figuras influentes que estão vivas hoje e que vocês vão achar bastante interessante o comentário delas nesses livros, né? Então tá ficando pronto, esteticamente muito bonito, conteúdo, né, realmente assim muito enriquecedor, e nós vamos lançar também novos títulos. Então, para você ser um fundador da Editora Valete, você vai clicar aí no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Vamos lá, então vamos estudar o histórico, né, do como a Venezuela saiu de um dos países, do país mais rico da América Latina, com maior PIB per capita, aliás, com uma distância considerável do segundo lugar, para ser hoje, né, o maior exemplo de desastre e a referência do que nenhum país na América Latina e no mundo quer se tornar. Bom, depois de 10 anos de ditadura, em 1958, a Venezuela volta a ser uma democracia e elege Rómulo Betancourt. Nesse governo, né, de 1959 e de 1964, no contexto da Guerra Fria, né, dos Estados Unidos contra a União Soviética, o governo é marcado por um rompimento com ditaduras, principalmente a mais emblemática, a ditadura cubana, e também por uma forte abertura econômica. Você derruba barreiras tarifárias, alfandegárias, né? Você permite, né, que insumos, bens de capital, máquinas, capital humano, tudo isso ingresse no seu país para aumentar a sua produtividade, né? Infelizmente, o oposto daquilo que foi feito no Brasil. De Getúlio Vargas, passando pela ditadura militar até hoje, né, o que a gente tem no Brasil é um nacionalismo e é um protecionismo que faz com que as nossas indústrias tenham máquinas muito mais obsoletas, que produzem produtos piores, que
que produzem insumos mais caros, né, que fazem com que a gente não seja competitivo no cenário global, com algumas exceções, como é o caso da indústria de aviões, por exemplo, com a Embraer, ou do nosso agronegócio, que exporta tecnologia. A gente não exporta só commodity no agro, a gente exporta produtividade. Isso é uma coisa importante de ressaltar, né? A gente fala, o agro só é forte porque é fácil plantar no Brasil, o Brasil é muito grande, e aí ele manda um monte de commodity para fora, soja e milho para fora, alimento para fora. Não, tecnologia que o Brasil usa é de ponta, pioneira, e muito dela desenvolvida no Brasil por brasileiros, claro que com o auxílio dos Estados Unidos, com o auxílio do Japão, né? Muito capital humano que foi desenvolvido nesse sentido, mas tirando esses dois setores e alguns outros poucos, né? A gente não tem a competitividade, justamente porque até pra gente importar máquinas que vão ser melhores e que a gente nem produz aqui no Brasil, no Brasil a gente protege até a indústria que não existe. Se eu sou um industrial, né, e eu quero comprar uma máquina que não existe no Brasil, eu vou pagar uma tributação de importação para proteger as máquinas que são protegidas no Brasil, que são produzidas no Brasil, né? Ou seja, eu quero comprar uma máquina que não é produzida no Brasil. Eu pago um tributo extra para me desincentivar a comprar aquela máquina para eu comprar uma máquina nacional, só que não existe máquina nacional, entendeu? É tão bizarro que a gente se sabota há muito tempo, e nessa época ali, enquanto a Venezuela estava fazendo a abertura econômica, o Brasil, o contrário, teve fechamento, né, econômico na ditadura militar, com uma política econômica nacionalista, com uma política econômica sem equilíbrio fiscal e com uma política econômica protecionista, né? Então tem a abertura comercial e você tem o rompimento ali de 1959 e 1964 com ditaduras como a ditadura cubana, né? O presidente enfrenta conflitos com guerrilhas comunistas, né? Uma tentativa de assassinato e outra tentativa de golpe militar. Ali, de 1967 a 1969, a guerrilha chega ao fim, né? Depois de uma tentativa frustrada de invadir a Venezuela com o apoio de Cuba, o grupo é anistiado, né? A anistia aos moldes do que aconteceu aqui no Brasil, e o Partido Comunista é legalizado, né? Em 1973 a 1974, uma crise global causa uma disparada nos preços do petróleo, né, o famoso choque do petróleo, que a gente sentiu muito impacto aqui no Brasil, beneficiando, né, a Venezuela por causa da sua ampla produção de petróleo, né? Eu acho que, assim, para quem não sabe, em termos comparativos, assim, a bênção do petróleo, né, da Venezuela é muito comparável à da Noruega, né? É um território pequeno, uma reserva gigantesca de petróleo. Para você ver como só o recurso natural não resolve. Como mesmo você tendo um recurso natural muito valioso e muito abundante no seu território, não vale de nada se a gestão do governo for uma bosta. Olha a realidade distinta que a gente tem da Noruega para Venezuela. E aí, vou colocar o gráfico aí para vocês. Não é por causa da disparada do preço do petróleo, que aí esquerdistas podem dizer, você tá falando que teve abertura comercial na Venezuela, né, e que você teve equilíbrio fiscal e por aí vai, mas não foi isso que desenvolveu o país, foi a disparada do petróleo. Não, porque a Venezuela já era o país mais rico da América Latina 20 anos antes do choque do petróleo. Então, você vê aí o gráfico. 1950, né, até você chegando em 1980 e indo um pouco mais pra frente, o país com maior PIB per capita, né, em dólares era a Venezuela. Depois vinha a Argentina, e olha que a Argentina, né, durante muito tempo foi chamada aí, né, como como se fosse um país europeu, né, na América Latina. E durante muito tempo a Argentina era apenas um segundo lugar, com uma distância muito grande, né, da Venezuela em relação à renda per capita, né? Aí quando você passa da comparação dos anos 80 passando até 2022, você vê uma queda brusca da Venezuela, principalmente a partir do chavismo, e ali uma ascensão ao longo do tempo do Chile, né, que é o país que manteve a constituição mais liberal, né, do ponto de vista econômico, né, e de equilíbrio fiscal da América Latina. Foi justamente o país que mais se desenvolveu, né? E o Brasil sempre ali com voos de galinha, crescendo timidamente, anos de queda, crescendo timidamente, anos de queda. E aí a gente chega num ponto crucial da história da Venezuela, que é o seguinte: 1976 a 1983, o país ele nacionalizou
nacionaliza a exploração de combustível com a criação, né, da estatal PDVSA, né, que é a estatal de exploração de petróleo na Venezuela. E aí, com o uso político dessa empresa estatal, será que você está familiarizado com o uso político de estatal de petróleo aqui no Brasil? Uma série de investimentos mal feitos e também o uso não planejado ou mal planejado dos recursos da estatal de petróleo para programas sociais, começa o endividamento e aí uma grave crise econômica vai tomando conta do país a partir dessa estatização. Aí a gente chega no chavismo, né? De 1992 e 1994, o governo sofre duas tentativas de golpe frustradas. Uma delas liderada por Hugo Chávez, né? Um tenente-coronel do exército que ganha visibilidade nacional. Só que aí o que acontece? Por que as pessoas perdoam a tentativa de golpe do Hugo Chávez? Porque o governo instituído sofre impeachment por causa de denúncias de corrupção. Então, a população dá legitimidade e popularidade para um líder autoritário que tentou tomar o poder à força com um golpe militar como Hugo Chávez, porque não acreditava mais nas instituições. Porque falou, olha, presidente que a gente elegeu dentro da democracia demonstrou um corrupto, né? Vamos então, aquele cara, o golpista que estava tentando derrubar o corrupto, então estava certo, né? E aí Chávez, ele acaba sendo perdoado juridicamente, oficialmente e também na sua imagem, popularmente, né? Em 1998, Hugo Chávez é eleito presidente, começa mudanças políticas significativas com a sua plataforma socialista, que é conhecida como Revolução Bolivariana, e se aproxima do regime do cubano Raul Castro. Aí ele começa em 99 a sofrer críticas por indicar aliados para postos-chave, né, do Estado, da burocracia. Ele vai lá, convoca um referendo e aprova uma nova Constituição que amplia o mandato e os poderes do presidente e permite a reeleição. Aí a gente já começa o caminho da ditadura. Ampliação dos poderes do presidente, diminuição dos poderes do Congresso Nacional e a permissão de reeleição. Então é assim que a liberdade morre. Com um estrondoso aplauso. 2003 a 2013, né, você tem uma nova alta nos preços do petróleo que faz com que o regime chavista viva tempos áureos, né, digamos assim, por condições externas, uma maneira parecida com que o Lula viveu com o boom das commodities, né, o crescimento econômico que não tinha nada a ver com a gestão nacional, nada a ver com a gestão da Venezuela, assim como nada a ver com a gestão do Brasil, mas esse aumento de receita foi extremamente mal gasto, extremamente mal gerido, e aí, quando acaba essa bonança econômica internacional, vem a crise nacional. 2009, Chávez anuncia a intenção de concorrer de novo para a presidência, só que ele não podia mais. Mesmo aprovando a reeleição, já só podia ser reeleito uma vez. Aí ele convoca um plebiscito, que é uma das maneiras que ditadores esquerdistas utilizam para validar as suas ditaduras, né? Eles falam, olha, foi a população, foi um referendo, foi um plebiscito que permitiu. Logo, se foi pelo voto, se foi o voto que me garantiu poderes autoritários, se foi o voto que me garantiu poderes totalitários, se foi o voto que me permitiu atropelar as instituições, logo eu não sou um ditador. O que é uma falácia, evidentemente, porque a democracia não é só voto. A democracia é você ter instituições que garantam direitos e garantias fundamentais, independentemente do voto da maioria, inclusive. Ele elimina os limites para reeleição, permitindo reeleição infinita, e vence com 54% dos votos. Chávez, então, em 2013, morre de câncer. Já vai tarde. Assume Nicolás Maduro numa vitória apertada contra o Henrique Capriles. A economia começa a derreter muito rapidamente, porque acaba o boom do petróleo, e as políticas econômicas que criaram gastos durante a bonança não são suficientes, né? Não são corretas e não conseguem ser sustentadas no momento em que o mundo não está te ajudando a crescer. Como você não tem uma estrutura nacional sustentável de crescimento, você depende de um estado excepcional de mudança, né, de bonança no mundo para um ativo que você tem estrategicamente. Quando aquele seu ativo estratégico perde aquele valor, se você não fez a lição de casa, se você não se arrumou para passar os tempos de crise, acabou, né? A oposição, em 2015, vence as eleições legislativas, toma o controle da Assembleia Nacional, aí começam os atritos com os Estados Unidos, né? O presidente Barack Obama, ele aplica sanções contra a Venezuela e considera uma ameaça à segurança nacional. Em 2017, Maduro, para invalidar a Assembleia Nacional,
Nacional, ele convoca uma Assembleia Constituinte governista e oficializa período de ditadura, né, que existe até hoje na Venezuela, anulando completamente o poder legislativo, com quase 16 mil presos políticos desde a ascensão de Maduro. 305 presos atualmente, metade deles militares, 273 mortes, ao menos, em manifestações de 2012 a 2019. Olha como uma gestão desastrosa, mesmo com você estando sentado em cima de um poço de petróleo, como uma má gestão destrói a economia de um país. A inflação chegou a ultrapassar 130.000%. 130.000% de inflação. E aí, um outro gráfico aí da crise migratória, como você tem aí no período 2012, 2018 a 2023, o êxodo, né, mais de 7,7 milhões de pessoas deixam a Venezuela por causa da destruição da economia. Então, assim, uma situação extremamente complicada até a gente chegar na eleição e na posse do Maduro hoje. E aí, os Estados Unidos anunciam sexta-feira, dia 10, que a recompensa por trazer Nicolás Maduro para a justiça para que ele seja preso, né, é aumentada. E além disso, aumenta sanções ao chefe da empresa estatal de petróleo no país e também uma nova recompensa emitida para o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Lopes. Então, você tem uma recompensa por informações que levem à prisão do Maduro, assim também como do ministro da Justiça, acusações vinculadas a tráfico de drogas, tanto em relação a Nicolás Maduro como em relação ao ministro da Justiça, está sendo aumentada para 25 milhões de dólares, 152 milhões de reais. Enquanto isso, no Brasil, Helder Barbalho, um governador do Pará, terra da minha mãe, de Santa Isabel, aliado político de Lula, né, e que inclusive contou com o apoio do Lula para que o Pará sediasse a COP, diz que não pode haver um casuísmo, né, uma condenação seletiva ao golpismo se referindo à Venezuela. Ou seja, Lula não pode falar em tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro sem condenar a ditadura que torna-se cada vez mais totalitária de Nicolás Maduro. Um abraço, gente, e até mais.